não conseguimos apresentar todo mundo, como foi aquela primeira reunião que a gente teve, né? A gente, a gente vai direto para os temas. Então, boa tarde, sejam todos e todas, né? Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ciclo de palestras da Engaja Brasil. Hoje com a Karen Hatchell, ela é cofundadora da Engaja Brasil, todo o trabalho do Assessment, tudo a gente que desenvolveu juntas, e, e a palavra é sua, Karen, você também pode se apresentar. Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiro eu queria colocar que a gente vai fazer um bate-bola aqui, porque todo mundo, né, trabalha com projeto, é nossa vida, fazer projeto, gerenciar projeto, então acho que é uma troca de experiências. Eu trabalho mais de 20 anos, né, na área do terceiro setor, já trabalhei com projetos de saúde, educação, agricultura familiar, enfim, um monte de tipos de projeto. Minha formação é de administradora de empresas, depois eu estudei empreendedorismo social, gestão estratégica de projetos, gestão ambiental, design instrucional. Então, nesse tempo aí que eu venho trabalhando, eu trabalho com projetos de vários temas, sempre trabalhando com os modelos de gestão. E aí a gente vai trocando e fiquem à vontade para colocar suas opiniões, fazer perguntas, trocar experiência, porque eu acho que esse é o espaço para a gente compartilhar os nossos aprendizados, né? Então é isso. Prazer em conhecer a todos. Eu acho que a gente pode começar a conversar, então, Cris. Você pode Sim, compartilhar, posso, claro. por favor? Pessoal, quem puder ir trazendo, pessoal que vai chegando, porque a Karen vai estar palestrando e eu compartilhando aqui, eu não estou mais conseguindo ver, tá bom? Vocês ajudam? Beleza, então. Você pode pôr Isso. Você passa a primeira, por favor, Cris, por favor. Gente, foi o que eu preparei aqui para a gente conversar, foram esses 3 pontos de gestão de projetos, pensando que é 1 hora e meia, falar um pouco sobre o histórico, né, do desenvolvimento das metodologias de gestão de projetos, falar sobre as abordagens que existem sobre o tema de gerenciamento de projetos, não só de socioambientais, porque na realidade a gente bebe dessas outras fontes, né? E falar um pouco sobre o ciclo de vida de projetos, alguns processos e algumas ferramentas que talvez sejam interessantes, e daí, se vocês usam outras, eu acho que a gente pode aqui compartilhar bastante. É, Você passa para mim, por favor, Cris? Bom, acho que a primeira coisa que talvez seja legal a gente trabalhar são alguns conceitos que provavelmente a maioria das pessoas já conhece, o que é um projeto, o que é um programa e o que é um portfólio, né? Às vezes tem um pouco de confusão de conceito. Projeto é o que a gente mais conhece, que é um esforço, né? Que tem um tempo e tem um orçamento definido, tem um produto, tem meta e ele é todo estruturadinho, né? Então, enfim, a maioria das pessoas aqui já faz bastante projetos e o terceiro setor, eu falo que é a base do nosso relacionamento, é um projeto bem feito e bem apresentado, né? Então a gente tem que pensar, a gente ou trabalha com captação com edital ou apresentando um projeto, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é o nosso projeto dentro de casa e depois a gente vai adaptar esse projeto aos tantos editais ou às oportunidades de parceria que vão aparecendo por aí, né?
E também, quando a gente fala de programa, né, o programa já é um conjunto de projetos que eles são relacionados, ele geralmente tem um coordenador, né, desse programa, e debaixo desse grande programa, que é um guarda-chuva, ele tem vários projetos. Então, o programa, ele tem data para começar, mas não tem data para terminar. E ele, como ele não tem data para terminar, a gente tem orçamentos por períodos, né? O que acontece é que quando a gente tem esse desenho de programas, né, eu sempre sugiro para as organizações para que elas desenhem os indicadores de resultado em cima do programa, não em cima do projeto. A gente não vai falar de indicador, mas essa é uma recomendação que eu sempre faço, por quê? Porque quando a gente trabalha em cima de programa, você tem linha de base constante e avaliação constante. Quando você trabalha em cima de projeto, você só tem aquele momento, né? E muitas vezes você não replica o projeto. Então, é bom vocês, quando fizerem os seus KPIs de performance, sempre olhar por programa e não por projeto, tá? Agora, o portfólio, ele pode ter projetos, né? Pode ter programas dentro, e ele não precisa necessariamente, ele é um pouco mais abrangente do que o guarda-chuva do programa. Então, por exemplo, a gente tem, dentro de um portfólio de uma organização, eu posso ter um projeto de restauração, um projeto de empreendedorismo para agricultura familiar, um projeto de atendimento socioassistencial para essas famílias de agricultores. Eu posso ter um pool de atendimentos e que ele é composto por vários projetos e programas. Essa que é a grande diferença. Eu não sei se vocês já tinham conversado sobre esses três termos e se eles são claros para vocês. É uma pergunta. Era claro esses termos para Sim, vocês? Era? sim, Sim. sim. Para mim não era, não. Eu sempre tive acostumado a ouvir a palavra projeto, mas eu achei interessante a definição de programa como um conjunto de projetos. Trazendo, por exemplo, do Instituto Mar Adentro, nós temos, então, um programa que a gente chama de Projeto Ilhas do Rio, porque tem um projeto de pesquisa de tartarugas, tem um projeto de pesquisa de cetáceos, tem a parte do projeto que cuida de educação ambiental, tem uma parte que é de comunicação, de divulgação, e tem uma parte que faz advocacy. É uma teia complexa vários projetos com atividades não conectadas, né? Conectadas porque o objetivo é trabalhar as ilhas do Rio de Janeiro. Eu me veio à cabeça que tem mais a ver com um programa do que um projeto. Eu não conheço muito, mas pelo que você está falando, você tem vários projetos com temas, né, e propostas um pouco diferentes, né, e que eles se complementam. Então, você tem o advocacy, você tem o programa que é proteção de cetáceos. Na verdade, a gente faz pesquisa de educação cetáceos, ambiental. né? Pesquisa comportamental, pesquisa de ocorrência, etc. Assim como tem de tartarugas, enfim, já teve durante um tempo, uma pesquisa específica sobre eliminar um capim colonial que era invasivo da Ilha Comprida, enfim, e a gente ampliou a área de cobertura também para outras ilhas. Então, é algo que não tem fim, realmente, embora cada projetinho tenha um começo e fim definido, mas mesmo eventualmente precisa de alguma
alguma renovação para continuar levantando informações, etc. Mas No meu, engraçado. é, oi, Jaqueline Duarte, tudo bem? Da Anjos da Enfermagem aqui do Ceará. No meu entendimento, eu já fui conduzida durante esse tempo que eu estou à frente da presidência dos Anjos em relação à diferença de projetos para programas em relação ao número de ações ou atividades que aquele projeto reúne. Então, por exemplo, nós nomeamos, antes era projeto Anjos da Enfermagem. Aí depois esse projeto ele começou a ter várias ações diferentes, por exemplo, campanhas dentro do projeto, ações de festas dentro do projeto, e nós começamos a nomeá-lo como programa. Depois foi que a gente teve o conhecimento que realmente era isso mesmo, que existe essa diferença entre um projeto que tem, digamos, um começo, meio e fim mais rápido e tudo mais, e o programa que reúne vários projetos, digamos assim, várias ações e projetos. Foi nesse entendimento que nós começamos a conduzir. Então, hoje, nossos projetos não são mais projetos, todos os nossos programas, nossas atividades são desenvolvidas através de programas, porque eles reúnem mais de uma atividade direcionada para aquela, digamos, para aquela missão que a gente tem. Não sei se é Então, bem isso. é assim, gente, não é porque é um projeto que ele tem que ter um espaço de curto tempo, assim, um espaço curto de Aham. tempo. Tem projetos que têm 10 anos de vida, tem projetos que têm 5 anos, mas o projeto, e tem um ano, tem de um mês, tem de uma semana, dependendo. Mas tudo aquilo que você tem, começo, meio e fim, atividades planejadas e um orçamento definido, isso aqui é um projeto, né? Você tem lá os KPIs, você tem tudo desenhadinho. To- O programa, ele tem um começo e não tem fim, e ele é composto de vários projetos, que podem ser projetos sucessivos. Por exemplo, se é um projeto de pesquisa, eu vou começar e vou renovar esse projeto todo ano, né? Não sei se tem alguém aqui da parte de arte, por exemplo, que é bem comum nos editais para o pessoal de arte, você tem projetos de pesquisa e você tem projetos de que eles chamam de manutenção, que é para fazer a manutenção dos grupos que produzem, por exemplo, o grupo de teatro, você tem que manter, né, durante um ano, 2 anos, enfim, você tem que fazer a manutenção. Então, você faz o projeto de manutenção daquele ano. E aí o programa, pode ser um conjunto de projetos, mas eles têm relação, eles são coordenados, né? Então, até eu pus aqui no fim, ó, alguns exemplos. Por exemplo, um programa de educação, ele pode ter uma construção de escola, um projeto de construção de escola, pode ter um treinamento de professores e pode ter um desenvolvimento de material didático, por exemplo. Mas tudo fala com educação. Agora, quando eu falo de portfólio de projetos, eu já tenho, não necessariamente projetos que são coordenados. Então, eu posso ter um projeto de combate à pobreza, um de proteção ambiental e um de promoção de saúde. Eu já tenho, por exemplo, no seu caso, o Clério, você estava falando, você tem advocacy, você tem um projeto de pesquisa e você tem um projeto de educação ambiental. Então, você Sim, tem três troncos. tem atividade de comunicação também. A comunicação é uma coisa transversal. Ele está em Transversal, todos sim. os projetos, mas Pois é. esses 3 eixos que você falou podem conter projetos diferenciados. Vários projetos de educação ambiental vão fazer o seu programa de educação ambiental. Vários projetos de pesquisa vão fazer o seu tronco, sei lá, de pesquisa e inovação. Vários projetos de advocacy vão fazer o seu programa de advocacy. Na E realidade, a gente eles tem advocacy é um só, é uma pessoa, inclusive, que interage, mas faz diversas ações. Mas tem um orçamento específico de advocacy. Agora, tartarugas têm o seu próprio orçamento, cetáceos, idem, peixes aí se faz também. E a gente teve já outras atividades. Esse projeto Ilhas do Rio está
rolando desde 2011. Então, aí é uma coisa de como é que você desenha a estrutura da sua organização, mas você deve ter vários programas dentro dos seus programas, vários projetos também. Na Para realidade, cada eu tenho outros programas também, isso. com outros Então, patrocinadores e outros interesses. uhum. Mas é isso. Eu só gostaria de saber se ficou claro os conceitos de Ficou projeto, assim. programa e portfólio. Ok, Para mim ficou, obrigado. eu que agradeço. Vamos para o próximo, Cris. Bom, gente, eu quis trazer um pouco da onde veio essa história de gestão de projetos, porque é uma coisa que não é tão nova, né? A gente começou lá com o Taylor, para quem estudou administração, lá na Revolução Industrial, que ele começou a primeiro fazer os primeiros estudos científicos sobre processos produtivos. A gente não está falando aqui de investimento social e nem de projeto social, mas que ele começou a calcular o tempo das pessoas para fazer determinadas atividades e tentou colocar eficiência nesse processo. Então, como eu posso fazer mais com menos esforço das pessoas, para você ser mais eficiente, né? Depois dele veio o tal do Henry Gantt, que ele é super famoso. A gente fala sempre de gráfico de Gantt toda vez que a gente faz um cronograma, e foi esse cara aí que inventou lá, olha, e no início do século XX, né? E, e a gente usa isso para desenhar nossos cronogramas até hoje. Na década de 50, quando a gente faz um cronograma, que a gente faz com as ações que tem uma sequência e que a gente usa um project da vida, todo mundo conhece o project aqui? Já ouviram falar desse software, dessa ferramenta? Sim. Eu já ouvi Sim, falar, já mas usei eu também. nunca Sim, utilizei. Já sim. Então, todo programa que tem um cronograma que usa gráfico de Gantt, usa por dentro dele esse PERT, que ele mostra o que a gente chama de, ele dá 3 cenários, então ele organiza suas atividades no tempo e faz esse diagrama de PERT, que se vocês quiserem pôr no Google, vocês vão ver que parece uma coisa que parece uma rede com um monte de pontos de conexão. E aí ele dá um cenário um cenário otimista, um cenário realista, um cenário pessimista para a organização do seu projeto, para você desenhar seu cronograma. E por que que isso é importante? Ter um PERT por trás e usar um cronograma aquele negócio, gente, do Excel, que põe uma tabelinha lá, atividade, janeiro, fevereiro, isso aí não é cronograma. Isso aí é uma tabelinha com janeiro, fevereiro e março. Mas não é a mesma coisa que cronograma? Não, não é a mesma coisa que cronograma. Porque naquilo lá você não faz nenhum cálculo. Por exemplo, eu não tenho 30 dias de trabalho útil em todos os meses, e nem é igual em todos os anos, porque eu tenho ponte, eu tenho feriado, eu tenho época que eu não vou poder trabalhar com as pessoas, por exemplo, se eu trabalho com comunidade na época do Natal, Ano Novo, ou se eu trabalho lá no Maranhão, na época do Sírio. Então, assim, ou no Carnaval, são dias que eu não vou conseguir trabalhar com essas pessoas. Então, eu não posso contar isso como dia útil do meu cronograma. E se eu não conto os dias úteis, eu sou geralmente muito otimista no tempo que eu vou entregar as coisas. E se eu sou otimista no tempo que eu vou entregar as coisas, eu vou ser otimista no meu orçamento. Por quê? Porque eu vou dizer que o meu técnico vai trabalhar 12 meses, mas o meu projeto vai ser de um ano e 4 meses, porque tem dias que eu não posso trabalhar. E eu fiz o cálculo do meu orçamento de pagar só 12 meses o técnico. Então, usar uma ferramenta para fazer um bom cronograma é importante, tá? Junto disso, inventaram esse tal de CPM aí embaixo, que é esse Critical Path Method. O que que é isso? Quando a gente faz um cronograma,
existe o que a gente chama de caminho crítico. Esse caminho crítico, ele mostra quais as atividades que eu não posso atrasar de jeito nenhum para não esticar o prazo do meu projeto. Se eu atrasar uma dessas atividades, eu vou impactar o tempo de realização final do meu projeto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Projeto de agricultura familiar. Se eu atrasar a entrega dos insumos e o preparo de solo, porque isso só acontece quando é época da chuva, eu vou atrasar 6 meses a execução do meu projeto. Porque eu só vou poder plantar e preparar solo na próxima chuva, que vai demorar 6 meses para acontecer. Então, é super importante pensar nisso. Ou se eu vou fazer um projeto de construção, por exemplo, ou de reforma de uma unidade qualquer, pode ser de uma escola, pode ser de uma associação, sei lá, já é o contrário. Eu não vou poder fazer isso na época de chuva, porque daí, ou que tem vento, ou que tem alguma coisa, um problema climático que a gente sabe que tem uma fase aqui no Brasil que é específica, porque isso vai. Eu não vou conseguir, por exemplo, que nem outro dia eu vi, o pessoal pintou um prédio, choveu, lavou toda a tinta que tinha pintado, teve que pintar tudo de novo. Então, assim, eu vou ter retrabalho, eu vou ter dificuldades. Então, quando eu desenho o caminho crítico, eu vou entender quais são as atividades que efetivamente vão impactar no meu cronograma. Por exemplo, se eu atrasar a divulgação de alguma atividade que eu fiz, é um problema sim, mas não vai atrasar meu cronograma tanto. Então, é isso que é esse CPM. E está tudo embutido hoje em todos os softwares que tem um gráfico de Gantt. E o que a gente conhece de gestão de projetos que eu vou apresentar para vocês e que vocês já devem conhecer, ele é praticamente, para não dizer 100%, baseado numa coisa que a gente chama de PMI, que é o Project Management Institute. Alguém já fez curso de gestão de projetos do PMI ou já fez algum curso daquele PMD Pro? Aqui? Não? Eu já fiz o PMD Pro. Você já fez, Antônio? Faz tempo que você fez? Já fiz o PMI, eu tinha certificação PMP, mas o PMD Pro não. Não, mas se você fez o PMI, a sua abrangência de ver projetos é maior do que do PMD Pro, eu vou mostrar a diferença. Mas um é baseado no outro. O PMD Pro veio depois do PMI. Ele é um produto do PMI, né? Eu acho que não é um produto, é uma adaptação do PMI, porque o PMI é mais complexo, não é que é mais complexo. Acho que aqui também outra coisa que eu acho importante. Vocês sabem fazer a diferença do que é um projeto complexo, complicado, a diferença deles? Simples? Eu não. Precisa primeiro conceituar, né, Karen? Não, eu estou perguntando porque às vezes eu fico chovendo no molhado, né? Se o pessoal sabe, eu vou pular essa parte, por isso que eu pergunto. Então, gente, o projeto simples é uma coisa que você sabe, você tem a receita do bolo. E aí o exemplo é uma receita de bolo. Você sabe os ingredientes que vai, você sabe exatamente o que você tem que fazer, quanto você tem que pôr, quais os momentos que você faz até você ter o produto pronto. Isso é um projeto simples. Projeto complicado. Por exemplo, é construir a ponte Rio-Niterói. Por quê? Porque você também sabe, você tem lá, né, uma equipe grande de engenheiros e todo mundo, mas as pessoas têm tecnologia, as pessoas têm sabem os caminhos de construir as coisas, mesmo que isso demore muito tempo, ele é complicado, porque envolve muita gente, diferente de materiais, uma série de questões que você tem que levar em conta, né, que são os riscos do projeto, até você entregar o projeto. Ele é complicado. Pode ter muito dinheiro, tudo envolvido. Só que nós do social ou do socioambiental, a gente só tem projeto complexo. Por quê? Porque a gente não sabe o caminho. A gente
sabe que tem as atividades, a gente define um objetivo, mas a gente tem uma coisa que é sempre imprevista, que é o fator humano. E a gente não é Ctrl+C e Ctrl+V, não é porque você fez isso com uma comunidade que quando você vai para outra vai dar exatamente certo. Então, os nossos projetos, eles podem não envolver tantos recursos financeiros, mas eles são sempre projetos complexos. Deu para entender a diferença do conceito? E aí que entra a gestão de riscos. porque é Entra a gestão de complexo. riscos, entra a gestão de projetos, entra as 10 áreas de conhecimento do PMI. Quando você fez o curso do PMI lá, Antônio? Ixi, faz tempo. Quantas áreas de conhecimento tinha na época que você fez o Eram curso? 10, eram 10. Ah, então você já fez um modelo mais novo. Não faz tanto tempo assim, não, então. Ah, não, pode botar uns 15 anos aí. Mas a última área de conhecimento foi relacionamento com stakeholders, né? Que é a Sim, 10ª. sim. Então, bom, então, como é que nasceu o PMI? O Antônio sabe essa história. Foi assim, o pessoal lá nos Estados Unidos precisava mandar a Apollo, precisava chegar na Lua. E aí eles tentaram 11 vezes, por isso que chama Apollo 11. 11 vezes deu errado. Aí eles se juntaram e trabalharam lá para fazer as melhores práticas de gestão de projetos, para que eles conseguissem chegar na Apollo 11. E aí, quando eles se organizaram bem, eles conseguiram chegar. E daí nasceu o Instituto de Gestão de Projetos, que é o Project Management Institute, que hoje é internacional, as pessoas se inscrevem e a gente aprende lá no PMI todos os dias. Dali para cá, olha, nós já estamos em 1970, nem faz tanto tempo assim, né, gente? Aí nasceu outros métodos, outros guias, instituições sobre gestão de projetos, mas o início do que a gente vai ver e bater bola aqui é bem esse no PMI, que bebeu dessas outras fontes que eu estou mostrando aqui atrás. Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa, alguma sugestão? Talvez, Oi. Karen, seria legal passar quais seriam os modelos de ferramentas na prática. Pensar sempre na prática, né? Para quem não usa essas técnicas de CPM, PERT. A gente vai falando na frente. Eu separei umas ferramentas e práticas e exemplos. Vamos lá, gente. O próximo. Bom, aqui tem algumas abordagens de gerenciamento de projetos que a gente pode usar. Então, o guia PMBOK, esse é a última versão, é a 7ª versão, e já tem as 10 áreas de conhecimento que o Antônio conhece. Um outro modelo, que é o planejamento de projetos orientados por objetivo, que foi desenvolvido pela USAID e foi aprimorado pela GTZ. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, no último slide eu deixei todos os links, tá? Para quem quiser depois estudar, se aperfeiçoar. Que é esse método ZOP, ele é bastante interessante, especialmente para fazer projetos com organizações sociais. Depois tem o método ágil, que ele é mais conhecido ultimamente, né? As pessoas falam muito do ágil. O ágil ele foi desenvolvido especialmente para o pessoal de tecnologia, porque os projetos do pessoal de tecnologia, eles têm uma característica meio, talvez específica, que eu posso dizer, porque eles têm que ter muita flexibilidade. Eles começam com o usuário. Eu fui de tecnologia no começo da minha carreira. Você começa com o usuário pedindo uma coisa para você, e quando você vai desenvolvendo, o usuário vai mudando as coisas no meio do caminho, e o seu projeto vai mudando de escopo e vai mudando de extensão. E aí eles precisam de métodos que não trabalham muito nesse conceito do PMI. Tem bastante, mas eles têm um prazo, eles têm uma definição, eles têm um limite
porque se você não puser limite, você não termina nunca, né, o seu projeto de tecnologia, mas o ágil, ele funciona muito baseado nesse Kanban aqui, do método Kanban. E aí ele tem alguns princípios, e ele é organizado para você trabalhar com a equipe de forma bastante rápida, assim, tomar decisão rápida, fazer mudança rápida e ser muito flexível. O Kanban, na realidade, é uma ferramenta, né? E que ajuda a fazer a gestão do Agile. Quem usa o Trello aqui? Vocês sabem o que é o Trello? Eu já usei. Nós já Nós já usamos. A Eu gente uso fez também. um teste em um dos projetos, mas por algum motivo não atendeu. E a gente está buscando outra ferramenta. Inclusive, no final, eu queria ouvir assim de vocês quais que vocês usam, prós e contras na prática, né? É diferente assim quando a gente vê que está vendendo, tudo funciona muito bem, mas aí na prática acaba não funcionando do jeito que a gente acha. Tá. A gente pode conversar, Nai, se você falar o tipo dos seus projetos, as características, o que você faz, o que você gostaria, aí pode ser que a gente O consiga. Clério já comentou aí dos projetos como funciona, mas depois eu posso falar assim. Obrigada. De nada. Então, o Kanban, na realidade, é a teoria por trás do Trello. O Kanban, ele foi inventado pelos japoneses, ele foi inventado pela Toyota, para fazer gestão de estoques. E aí ele hoje é aquele conceito dos cards que você vai colocando lá as atividades por pessoa, que você põe lá, né? Tá em espera, tá em andamento, tá concluído, é exatamente o conceito do Kanban da Toyota. E que é o modelo do Trello, para facilitar a vida, né? Bom, eu acho que são esses os métodos que são mais falados. Não sei se alguém conhece outro, mas os dois primeiros aqui, o PMBOK e o ZOP, eles são muito mais adequados para a nossa realidade do que o método ágil e o Kanban como ferramenta, né? Lembrando uma coisa que o PMBOK, ele não é uma metodologia, ele é um guia de boas práticas de gestão de projetos. Você pode passar, por favor, Cris? Bom, aqui eu pus os dois, o guia do PMBOK, que ele é bastante usado para os projetos complicados, e o Project The Pro, que ele é usado, que é por essa organização, ó, PM for NGOs, que ele é usado para projetos complexos, que é os nossos... NGO é não governamental, então é específico para o terceiro setor. É para o terceiro setor. Mas ele é todo, ele bebe na fonte do PMBOK. Você pode passar, por favor, Cris? Bom, o PMBOK, como a gente falou, ele tem o PMI, né? Tem 10 áreas que a gente chama 10 áreas de conhecimento. Então, ele começa com aquisições, né? Qualidade, risco, escopo, custo, comunicação, recursos humanos, cronograma, gerenciamento de partes interessadas, integração do projeto. Essa sexta área que está aqui é a área que integra todas as outras 9. E geralmente é o coordenador do projeto que é responsável por essa área. E o que vocês estão vendo aqui no meio dessas bolinhas coloridas aqui são as fases do ciclo de vida dos projetos. A gente tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Aonde vocês estão vendo essas bolinhas laranjas são as áreas de conhecimento que o PMD Pro usa. Eles não trabalham muito nem com aquisição, nem com integração. As outras 8 áreas, eles falam no guia do PMD Pro lá. Vamos para o próximo, Cris.
Esse é o modelo do ciclo de vida do PMD-PRO. Ele tem os princípios, que é boa governança, os projetos devem ser participativos, devem ser abrangentes, devem ser integrados e ajustáveis. E ali ele coloca as fases, né? Monitoramento, avaliação, accountability e aprendizado, que eles chamam de 1000. E embaixo aqui vocês estão vendo que as fases, né, do ciclo de vida do projeto, e cada uma desses triângulozinhos amarelinhos aqui, o que eles chamam de portas de decisão, que seria o ideal para nós, né? Se a gente fizesse, nem sempre a gente faz isso nas nossas organizações. Então, a ideia é que você não faça projetos para editais, que você desenhe os projetos necessários para o seu planejamento estratégico da sua organização, que esses projetos eles sejam avaliados internamente, se são interessantes ou não, para os recursos que você tem, e aí você vai para uma aprovação, e daí que você vai para um planejamento mais fino, para essa implementação, e aí vai para o encerramento. Outra coisa interessante para quem trabalha com, porque existem 2 tipos de projeto. Tem o tal do projeto de manutenção, que é o projeto que você vai fazer para manter a sua organização funcionando, e tem projetos específicos para trabalhar com, por exemplo, comunidades, né? Então, quando você entra numa comunidade que você vai trabalhar com ela sobre, sei lá, geração de renda ou coisas do gênero, você tem que entrar e desenhar com eles que você está entrando e quando você vai sair. Porque o objetivo é que você construa um projeto em que você promova a autonomia daquelas pessoas para que eles continuem aquilo que vocês começaram junto de forma autônoma. Então, a gente precisa pensar muito em como que a gente trabalha essa questão da autonomia nos nossos projetos. E aí, o acordo de saída tem que ser feito na entrada, porque depende das contrapartidas da comunidade também. Tem alguém aqui que tem esse tipo de projeto? Não? Aqui na J Brasil a gente tem esse tipo de projeto. Tem esse tipo de projeto. Sim, E aí vocês têm essa prática. sim, é exatamente esse caminho aqui que a gente segue para os projetos. Ok. Vamos para o próximo, Cris. Bom, gente, aqui é o estágio que é identificação e definição. A gente fez um esqueminha do que seria digamos, o adequado para a gente, quando a gente desenha um projeto. Normalmente, as organizações não têm um projeto, são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, certo? Esses projetos, eles precisam estar alinhados com a estratégia da organização, né? Missão, visão, as linhas de investimento que vocês querem operacionalizar, provavelmente uma teoria da mudança dessa organização, que é o seu planejamento estratégico. Vale a pena olhar para os seus ativos organizacionais, porque eu tenho equipe para executar esses projetos, né? Porque às vezes a gente tem projeto em que a gente não tem todos os recursos humanos, nem logísticos, né? E a minha capacidade organizacional de infraestrutura e o perfil dos meus parceiros, eles não estão alinhados com o projeto. Então, a pergunta é, vale a pena eu colocar isso no meu portfólio de projetos, assumir isso, né, mais um projeto? O quanto isso vai contribuir para a estratégia organizacional, né, dessa organização? Entender, né, quando a gente faz um projeto, essas fontes de financiamento e também o nível de conhecimento de contexto. Então, acho que a Dayana pode até me ajudar aqui, talvez os outros tenham uma realidade diferente. Uma coisa é quando você trabalha com uma população que você conhece.
Por exemplo, projeto de educação de crianças em contraturno escolar. Geralmente você está lá naquela comunidade, conhece aquelas pessoas há muito tempo, né? Se você não começou nesse momento. Quando você vai trabalhar com cadeias produtivas, por exemplo, você pode ir para uma comunidade que você não conhece nada daquela comunidade, que você está chegando agora. E a comunidade não te conhece também. Então, você tem que ter um outro nível de abordagem, uma outra forma de relação. Por isso que você ter bons diagnósticos de situação e contexto é fundamental para você propor um bom projeto. E mesmo se eu estou naquela organização, como aquele projeto de educação em contraturno escolar de crianças, se eu não tenho bons indicadores, né, de perfil, de resultado e de, enfim, termômetro, sabe, de levantar as expectativas daquelas pessoas, pode ser que o meu projeto ele não consiga dar o impacto e dar o resultado que eu estou querendo. Então, parar para fazer diagnóstico ou incluir modelos de coleta de dados e análise de dados durante a execução do seu projeto, para você fazer essas leituras sempre é fundamental. E aí isso vai passar de quantas pessoas foram formadas, capacitadas, vai passar de quanto que é menino, quanto que é menina. Isso aí não é avaliação de KPIs de performance. Isso é um KPI de... Isso, na realidade, nem é um indicador. Isso, na realidade, é uma descrição de perfil de beneficiado e de abrangência do seu projeto. E aí, eu separei duas coisinhas para a gente conversar. Quais são as ferramentas para fazer um bom diagnóstico e falar um pouco de teoria da mudança do programa, tá? O que a gente mostra aqui é que o que é a entrada para você avaliar quando você vai começar a desenhar um projeto, qual o seu processo, então você tem uma boa avaliação desse projeto relacionado com o seu portfólio de projetos, se as suas partes interessadas elas estão alinhadas, se esse escopo que está incluído e não incluído no projeto, ele está bem delineado, porque por exemplo, falar de algumas experiências. Uma vez eu trabalhei com um pessoal que trabalhava com apicultura. E era um financiador, uma empresa grande, multinacional, que queria financiar um projeto. E uma das coisas que eles queriam incluir no escopo do projeto, porque vocês sabem que a abelha é um bioindicador de qualidade ambiental, né? Eles queriam que a gente fizesse um modelo de avaliação de qualidade ambiental a partir da sobrevivência das abelhas em determinados locais. E a gente colocou que este escopo não estava incluído no projeto. Então, também a gente precisa entender até onde a gente vai e falar isso para o nosso financiador de forma clara, né? Bom, a estimativa de tempos e recursos, a avaliação dos ativos da organização e elaborar o documento. E aí, aqui embaixo, nessa parte beijinha aqui, são todos os itens que você deveria ter quando você desenha um projeto, né? E aí eu separei dois para a gente falar, porque a gente tem 1h30, do que é um diagnóstico e do que é uma teoria da mudança do programa. Alguém já usou teoria da mudança aqui também? Ninguém? O Antônio. Tá. Antônio. Já. Antônio vai ajudar a gente, hein? Já, muito interessante. Você pode contar um pouco das suas experiências, Antônio, contribuir aqui. A gente aqui Então, também eu trabalho na Rede Asta, que é uma organização social que trabalha com mulheres, com artesãs e mulheres que trabalham com algum tipo de produção artesanal, podendo ser comida, enfim, outras coisas. E eu acho a teoria da mudança uma ferramenta fundamental e dá trabalho, apesar dela sintetizar muito o que você quer fazer, o que você espera para o futuro, mas não é tão simples de fazer. Na hora de pegar o template, fazer, preencher e pensar, refletir sobre o futuro,
a gente bate cabeça, né? Porque acaba que nessa hora que você vê que as pessoas têm visões diferentes dentro da mesma organização. E aí a pergunta é, o que você quer fazer? E aí quando vem essa pergunta, aí começa, né, aquele brainstorm de ideias, e aí a gente quer fazer tudo, a gente quer salvar o mundo, a gente quer fazer milhões de programas, e aí a gente fica difícil dizer não, né? Nossa, eu quero fazer educação, mas eu quero fazer comercialização, eu quero fazer geração de renda. Então, não é tão simples assim. Apesar de ser uma ferramenta, quando ela está pronta, ela é super útil. Porque te dá uma clareza do que você quer fazer. Isso que eu achei legal também que você falou, Antônio, é que ela tem essa. Eu acho que uma das coisas mais importantes da teoria da mudança é que ela dá essa unidade para a organização, sabe? Que as pessoas têm que entrar no acordo e as pessoas começam então a falar a mesma linguagem, porque a gente, às vezes, a gente usa as mesmas palavras, mas com significados muito diferentes, né? E essas expectativas, quando você desenha uma teoria da mudança, ela começa, ela fica bem alinhada, assim, dentro da organização. Achei bem legal. Eu acho que o que eu acrescentaria aí na sua fala é que ela te dá um horizonte e um propósito, um sentimento de propósito do que lá na frente, qual é o impacto que você está fazendo, né? E o impacto, que é um conceito que é muito misturado, né? As pessoas confundem um pouco resultado de projeto com impacto de projeto, que na verdade o impacto está além do projeto, está, né? Além do que você está fazendo. São coisas que você não tem controle. É como se fosse reduzir criminalidade através de educação, né? Você reduzir desigualdade através de projetos de geração de renda. Então, são coisas de muito longo prazo, mas que te dá um gás, um propósito do que você está fazendo hoje. É isso mesmo. Eu achei super legal. Obrigada pelo depoimento. Não sei se tem mais alguém que teve a experiência da teoria da mudança e quer compartilhar aqui. Eu gosto muito dessa ferramenta e concordo com o Antônio que ela não é fácil de fazer. Vamos passar para o próximo? Cara, eu só fiquei na dúvida em relação a isso quando você fala de teoria da mudança do programa. Que aí a gente pode fazer recortes por programa, isso que você está dizendo? Você pode fazer recortes por programa e muitas vezes a gente até pode fazer por projeto. Eu gosto de fazer uma teoria da mudança da organização. Mas as pessoas fazem por projeto. E, na realidade, o primeiro passo para uma avaliação de impacto é fazer a teoria da mudança daquilo que você quer avaliar. Então, assim, ela serve para um monte de coisa. Tem muita gente que diz que a teoria da mudança serve para avaliar impacto. Não, ela é uma ferramenta, ela é um dos passos para fazer a avaliação de impacto. Ela não avalia impacto. Então, é isso, é que a gente falou, permite esse entendimento, né, sobre propósito da organização, ou do projeto, ou do programa. Ela também orienta, porque tudo que você desenha na teoria da mudança, depois você tem que trabalhar e definir alguns KPIs para a gente monitorar, né? Ela ajuda bastante a gente definir indicadores de resultado. E ela pode também, você pode usar, por exemplo, eu fiz um planejamento estratégico de uma fundação empresarial em 2020, a gente está fechando o planejamento estratégico dela de novo agora. E foi a primeira teoria da mudança, nós fechamos a segunda. E é legal guardar as teorias da mudança, porque ela mostra a evolução, sabe, do seu pensamento, da maturidade da tua organização. É bem legal isso, quando você mostra as duas, dá para você perceber o quanto que as pessoas evoluem no tempo. Então, ela também serve para você fazer essa revisão constante. Ela não é escrita na pedra e é legal revisar de quando em quando, porque as pessoas mudam, os cenários mudam. Na descrição dos objetivos da teoria da mudança, que está aqui literal, né? Eles falam de impactos, resultados e atividades. E eu gosto de colocar uma coisa que chama produtos no meio, né? Que eu faço uma diferença. Mas a gente vai falando aqui para frente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou quer fazer alguma contribuição sobre teoria da mudança nesse momento?
Eu sou assim, gente, eu gosto de bater bola. Vamos Eu lá? gostaria, se pudesse, rapidinho aqui, Fala Natália aqui. falando. Fala, Natália. Eu sou da turma do Giló. Eu queria dizer que nós fizemos, né, recentemente, o ano passado, a teoria da mudança, e nós começamos, obviamente, a fazer a teoria da mudança da turma do Giló, né, do grupo TJ, mas também a gente acabou fazendo 2 novas teorias da mudança de 2 programas específicos, não de projetos, né? Então, quanto isso também nos norteou para outras reflexões, identificações, porque a primeira foi da turma do Giló, então foi uma bem macro, né? E essas 2 teorias desses 2 programas ajudaram muito, não só nos indicadores, mas também a prospectar o que a gente gostaria para o futuro, né? Então ela fez aí uma correção de rota importante, né? Da questão aqui, como você falou, do ponto 3, né? Que pode ser utilizada de maneira instrumental, e a gente optou por fazer agora a cada 2 anos, né? Então a gente tem esse programa, que um projeto é Finanças na Quebrada, que é educação do comportamento financeiro para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Rodamos um piloto em Heliópolis, e a partir dele, dessa teoria, a gente conseguiu aí prospectar, inclusive, novos patrocinadores, outras áreas de atuação. Então, para quem nunca fez, né, eu acho que todo mundo já conhece, mas a teoria da turma foi muito importante, mas desses 2 programas também nos trouxe um entendimento muito maior, né? Então, só queria dizer o quanto que isso ajudou muito e o quanto essa sua fala aqui traz algo tão importante que ajuda, dá um acalento assim no coração de saber que a gente está no caminho certo, sabe? Desde quando você falou a diferença de programa, de projeto e de portfólio, a gente consegue hoje, com a sua fala, identificar, viu, Cris? Olha que beleza, identificar que a gente está no caminho certo, que a gente tem um portfólio, que a gente tem um programa, que ele é o nosso carro-chefe, mas que também a gente tem projetos específicos, né? Então, só parabenizar e agradecer, assim, e dizer que a gente está cada vez mais feliz de saber que a gente está no caminho certo. Então, é só uma fala, assim, de quanto isso tem ajuda a gente. Ai, que legal, fiquei contente de ouvir, Natália. Parabéns para vocês, viu? Obrigada, e parabéns para vocês também, porque quando a gente às vezes fica, né, terceiro setor é algo que muitas pessoas não conhecem, e quem às vezes, né, empresas, empreendedores têm uma visão às vezes equivocada, né? Então, quando a gente consegue falar, olha, fizemos a teoria da mudança, nós fizemos aqui todo o diagnóstico, por exemplo, do Engaja, isso levou a gente, está levando a gente a novos patamares, né? Então, o quanto tudo isso corrobora muito e deixa o nosso coração assim quentinho de saber, ó, nós estamos no caminho certo. Então, só agradecer e compartilhar isso. Bom, ficamos felizes mesmo. Muito, né, Cris? E a Márcia Bastante. levantou a mão, Márcia. Sim, a minha contribuição vem de outra maneira, né? Eu acho que é muito bom ouvir, foi bacana ouvir a Natália, né? Ela trouxe uma fala assim, é óbvio que todo mundo conhece a teoria da mudança, não é óbvio, né? Então, enquanto Me menores, perdoa, enquanto... Márcia. Não, eu acho Não, que... mas eu queria me desculpar mesmo. Não é esse título, não estou criticando, mas, às vezes, algumas ONGs estão um passo à frente, já estão melhor estruturadas, e o que eu estou percebendo aqui? O quanto é importante, sabe, esse aprimoramento de técnicas, isso faz com que a gente vai se debater menos, a gente vai gastar menos energia, porque quando nós somos muito pequenos, a gente fica na estratégia, a gente fica no operacional, e sobra muito pouco para essa estratégia. Então, foi algo que eu me propus, né? Eu tive o convite, consegui estar aqui com o Engaja, e estou aprendendo muita coisa. E eu entendo que se outras pequenas como eu, outras pessoas que pudessem ter essa oportunidade, não estariam tão fadadas a assumirem, né? Mesmo fazendo um trabalho excelente, mas a gente não tem o conhecimento, a gente não tem o conhecimento das técnicas. Desculpe a minha humilde colocação, eu nunca ouvi falar sobre a teoria da mudança, né? Então eu fico assim envaidecida de ter a oportunidade. Eu sempre vou perguntar muito, porque eu quero
quero aprender, é o momento que eu me dispus a fazer. Então, até me desculpe, tá, gente? Está em outro momento, mas eu quero aproveitar. E não é recriminando, tá, Natália? É dizendo que, assim como eu não conheço alguns termos, algumas técnicas que estão sendo apresentadas, eu acredito que outras pessoas também estejam acanhadas aqui, fala, cara, eu não sei isso, eu não sei isso. Eu não Sim. sei, mas eu quero muito aprender, tá? Não, mas eu quis Não, pedir desculpa porque quando a gente fala, não, é claro que todo mundo. Não, não é claro. Às vezes é uma fala tão automática minha, queria pedir desculpa mesmo, mas eu concordo com você o quanto a gente aprende. mas Não, mas desculpe, queria não foi pedir desculpa. crítica, tá Eu bom? sei, eu entendi, mas eu trazer essa desculpa de ter falado que é óbvio, porque não é óbvio. Eu só queria Eu colocar nunca ouvi isso. falar, Ó, gente, eu queria nunca dizer ouvi que falar. Márcia, muito obrigada Quem por está você também falando? colocar, porque esse é um espaço protegido, gente, é um espaço para a gente de É, troca. E quando você não sabe, por isso que eu fico perguntando, vocês sabem isso? Eu sei que para uns talvez saibam e para outros não, alguns viveram, outros não. Eu, quando saí, eu vim do mundo corporativo, quando eu entrei no terceiro setor, a primeira reunião que eu tive, eu trabalhei no ISA, no Instituto Socioambiental. Gente, eu achei que eu tinha chegado em Marte porque o povo falava um monte de coisa e não entendia nada, e eu já estava com 40 anos. Então, é normal. Por isso, assim, esse é o espaço que a gente propôs mesmo para essas trocas. A gente está colocando alguns temas aqui, depois a Cris vai passar uns questionários para vocês preencherem. É legal que vocês preencham e peçam mais temas para a gente se mexer, mas aqui é esse espaço para a gente fazer o que a Márcia fez. Eu não sei. Falem que vocês não sabem, a gente também não sabe tudo, e se a gente não souber, a gente vai procurar quem sabe. E quem eu fazer sabe uma e a gente fala? não sabe, se tiver alguém aqui que sabe e a gente não sabe, a gente também quer aprender, porque acho que aqui ninguém sabe mais que ninguém, aqui é um espaço de troca. Eu ia fazer uma fala, até para Márcia perceber que você não é única. Há um ano atrás eu nunca ouvi falar na teoria da mudança. Então é muito novo para mim também. Eu venho do mundo corporativo, da área financeira, controladoria, e essa teoria da mudança é algo muito de projetos e programas, algo que eu estou aprendendo com a Karen. Então, a gente, quando se une, trabalha em rede, a gente só acrescenta. Então, fique em paz. Eu também nunca ouvi falar, estou aprendendo com a Karen todos os dias, tá? Obrigada, gente. Não é algo óbvio. E Natália, tá tudo bem. A tua fala não com certeza que a maioria talvez nunca ouviu falar, né? Uhum. E várias coisas. Eu também não sabia Sim, que falou. projeto social e ambiental eram todos complexos. Eu achei isso incrível. Então, a Karen, ela vem somar, por isso a gente está junto aqui na Engaja. Eu sou forte em governança, compliance. A gente vai entrar na parte do projeto de gestão de riscos na próxima palestra, onde eu venho com o que eu conheço para poder, né, compartilhar com vocês. E a gente é sempre mais juntos. Então, por isso que aqui é uma troca mesmo. E com certeza, Marcia, você deve conhecer outras coisas para compartilhar com a gente. Então, né? Tá certo. É, Obrigada. sobre o material, né, que a Célia perguntou, a gente vai disponibilizar esses slides que a gente está apresentando, e no final eu coloquei um monte de link para vocês, e aí tem o manual da teoria da mudança, e tem várias coisas lá para, assim, complementar o que a gente está falando, porque 1h30 é um espaço muito curto, né? Eu queria saber, aqui todo mundo vai ficar até às 17h30 para a gente fazer uma foto coletiva ou alguém já vai embora? Consigo mais uns 10 minutos. Cris, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu vi que a Célia também colocou que realmente nunca ouviu alguns termos. Seria possível criar um grupo, né, uma sugestão, tá bem? Uma coisa, um passo atrás, né, para que a gente pudesse fazer um alinhamento até aqui, eu não sei se seria o caso, em revisão de projetos, sabe? Essas aprimoramento de técnicas, não sei.
tem que pensar como fazer isso. Então, primeiro essas palestras é mais um aquecimento, e a gente vai entrar mais forte na parte de governança, que é onde tem o assessment, né? A gente começou com um ciclo de projetos, e a gente vai voltar para o pitch, porque a gente viu que foi muito teórico na última palestra, né? Para a gente poder caminhar para matchmaking, né? Que a gente quer ter evento de matchmaking, porque o final do ano que o negócio mais aquece para investimento social, que também é importante. Mas está anotado, então, para a gente ver como que a gente consegue dar os passos para trás para poder não deixar ninguém para trás, né? Não sei como, aceito sugestões, né? A gente sempre aceita sugestões, como que a gente pode trabalhar, fazer um núcleo separado, alguém quiser liderar esse núcleo, também sintam-se à vontade, a gente tá junto, né? A gente É precisa um grupo de reinventar também reforço. juntos. Um grupo de reforço pode ser liderado, aí você, de repente, lá no WhatsApp mesmo, aí cria um outro grupo de WhatsApp do grupo de reforço de projetos, e a gente vai pontualmente trabalhando mais conceitos e modelos, enfim, não sei. Cris, eu não sei se vale uma sugestão, desculpa, a Célia levantou a mão. Quando a gente percebeu algumas coisas assim internas, né, de que algumas pessoas conheciam mais algumas coisas, outras menos, a gente rodou um formulário do que cada um tinha de mais conhecimento e do que gostaria de ter mais conhecimento. Então, por exemplo, qual o seu grau de conhecimento sobre teoria da mudança? É baixo, é médio, elevado? Quem é elevado, se tem algum material a contribuir? Quem é baixo, se gostaria de fazer um grupo paralelo? Eu não sei, mas na turma a Boa gente faz ideia. muito forms para entender onde cada pessoa está. A gente faz internamente com as pessoas, né? Mas talvez isso sirva para a gente conseguir alinhavar e para não acontecer isso que aconteceu agora com a Márcia, a minha fala e tudo. Talvez um forms poderia ser algo bom, assim, do que a gente, do Sim. que você, do que Engaja está se propondo a falar e saber quem já Uhum, tem algum conhecimento ou não tem para a gente se ajudar mesmo. Não uhum. sei, talvez. Excelente. Eu Ótima acho ideia. ótimo, porque daí quem tem mais conhecimento ajuda as outras pessoas também. Acho legal É, essa troca. troca artigos, troca materiais internos, troca processos como foram feitos. Acho que o objetivo é todo mundo se ajudar, né? É Eu me isso proponho aí. ajudar também, Cris. Se você quiser me chamar na segunda, eu apresento como é que a gente fez esse formulário, os pontos. A gente pode se disponibilizar a ajudá-los. Com certeza, Natália, a Ah, gente eu vai vou querer chamar com ajuda sim. certeza. É uma forma de eu, pelo menos, aqui me desculpar pela fala que eu ainda não. Ai, Natália, Não, por Natália, Não, favor, não, já não, passou, já não, não, passou, já não. passou. Já Não passou, já foi a passou. título de crítica, só Eu foi um sei, gancho, por favor. eu sei, eu sei. Gente, vamos fazer uma foto, então, porque tem gente querendo sair, daí a gente volta, porque a Karen ainda tem mais fala, né, Karen? Só pra tenho. gente, quem puder mostrar o rostinho, tá todo mundo maquiado. Não, nem Homem não perfumado. precisa disso, homem é só dar sorriso. Vou abrir as câmeras. Antônio, você que participou tanto. Ricardo, cadê? Verônica e Érica. Antônio não quer. Então vamos lá. 1, 2 e. Primeira fotinho. Peraí que tem mais. Licença. Mandar aqui no grupo mesmo. E a próxima? Maravilha. Pronto? Pronto. Vamos voltar Vamos então, mudar. porque falta Vamos. 15 minutos, eu nem sei se vai dar para terminar, mas vamos lá. Bom, você passa então, Cris. Aqui, gente, eu coloquei alguns materiais que eu já coloquei os links lá, que fala sobre teoria da mudança. Então, é um guiazinho.
Como é que você faz um diagnóstico rural participativo? Não sei se alguém conhece DRP, Dayana, conhece? Esse é um livro, isso é para você, esse é muito legal. Esse DRP, ele tem várias ferramentas para a gente trabalhar comunidades e levantar dados e informações de forma qual e participativa. Dá para usar também no mundo urbano e rural, apesar de estar escrito do diagnóstico rural, é só adaptar essas ferramentas. É super legal esse DRP, foi desenvolvido pelo pessoal da Embrapa, eu uso muito. Esse guia de atividades de desenvolvimento organizacional, empreendedorismo, quem trabalha com esse pessoal que trabalha com empreendedorismo, empreendimentos de comunidade base, também tem bastante informação e forma de levantar dado e fazer planejamento. E o design thinking, que eu não sei se vocês já participaram, mas é bem legal também e ajuda bastante a gente trabalhar com as comunidades de forma participativa, tá? Então, aqui também dá para trocar um monte de experiência. Aqui, gente, uma das ferramentas que eu uso é esse Canva social. Isso a gente desenvolveu como, né, um monte de gente tem o seu Canvas, a gente desenvolveu o nosso. E ele ajuda bastante a gente desenhar projetos de forma bastante rápida, né? Com a equipe. E é bastante, eu tenho usado bastante, é bastante útil para a gente conseguir ter os dados mais importantes e depois você detalhar no seu projeto. Pode passar, Cris. Essa é outra ferramenta que eu uso, que é uma outra forma de fazer teoria da mudança, o quadro lógico, e aí você constrói também as estratégias. Gente, ferramenta tem de tonelada, mas a gente tem que usar pensando no público que a gente vai trabalhar. Às vezes, uma é mais adequada para o público que a gente vai trabalhar e menos para o outro. Então, a gente precisa pensar um pouco nos nossos objetivos, no repertório que o público tem, para a gente usar as melhores ferramentas. Não tem ruim e não tem boa, tem adequada. E não é só isso, tá? Tem mais adequada ou menos adequada, só isso. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês e vocês podem ficar à vontade para usar. Pode passar, Cris. Outra coisa que é legal fazer, especialmente para projeto, é o que no PMI a gente chama de EAP, Estrutura Analítica de Projeto. Então, a gente põe o objetivo do projeto, os eixos que a gente tem, porque às vezes a gente tem mais de um eixo, então eu deixei um exemplo aqui para você, os produtos que a gente vai entregar e as atividades que vão entregar aquele produto. Isso também ajuda. A primeira coisa, você não faz nada. Você faz isso aqui, ó, essa EAP, esse quadro com a sua equipe. Depois que você faz isso, é que você vai lá para o cronograma, para o orçamento, para tudo mais. Isso é uma forma de você desenhar coletivamente, dá para fazer com post-it, é bastante legal e as pessoas, super bom, porque as pessoas colaboram e a gente acaba fazendo um projeto mais legal, né? Com um monte de gente pensando. Vai Mas eu lá, acho que era legal, em algum momento, conceituar o que é objetivo, o que é eixo, o que é produto, o que é atividade. Eu não entrei nesse nível porque eu achei que em 1h30 a gente não ia conseguir, mas a gente. Aí, gente, quando a gente desenha EAP, né, que é a estrutura analítica do projeto, a gente pode escrever, antes de mandar, eu incluo lá o que é objetivo, o que é atividade, eu vou incluir o conceito. Aí a gente vai para um orçamento. E a minha recomendação é sempre que a gente faça um orçamento por atividade. Ele dá mais trabalho, mas ele vai ser mais preciso. O que acontece é que normalmente a gente coloca lá, eu vou fazer esse projeto, eu preciso de tantos técnicos, tantos isso, e vai listando aquilo que você lembra. Mas quando você faz por atividade, você evita esquecer de itens. Quando você faz direto aquela listona, igual a lista de supermercado, sabe? Normalmente a gente esquece de precificar. E aí acontece o que muito é normal, é que a coberta fica muito curta.
Então, a gente puxa a coberta para cima, fica com o pé de fora, cobre o pé, fica aqui para cima de fora. Por quê? Porque o orçamento ele é mais curto do que as atividades que você tem que fazer, tá? E é sempre bom ter uma memória de cálculo. Vamos para o próximo, Cris. Depois que a gente faz o orçamento por atividade, os financiadores adoram fazer isso aqui, ó, orçamento por rubrica. Eu já fiz parte de várias bancas de análise de projetos. E aí a gente começa a olhar, né? Sempre os recursos humanos são os mais pesados, mas eu já peguei projeto, por exemplo, que a logística era quase 50% do projeto. Então, é muito ineficiente o projeto. Então, é legal vocês balancearem esses percentuais. Talvez você não vai entregar isso para o seu parceiro financiador, não vai pedir, mas você precisa dar uma olhada, porque se você for questionado, você sabe discutir o seu orçamento com profundidade e defender o seu orçamento, porque que cada rubrica custa o que custa e o impacto dela no valor total do projeto, tá? Vamos lá. Isso aqui, para quem faz projeto, você printa esse quadrinho e cola na sua frente quando você vai fazer projeto. Gente, é assim, ó. É normal quando você faz edital, não sei se vocês já passaram por isso. Você aplica o edital, você passa no edital, aí o seu financiador vai renegociar o valor do projeto com você. Alguém já passou por isso? Já. Muitas vezes. Ó, é assim. Reduzir o valor do projeto, isso aqui é um triângulo equilátero. O nosso triângulo de projeto, ele tem que ser sempre equilátero. Se eu diminuo o recurso, eu tenho que diminuir o escopo e tenho que diminuir o cronograma. Porque sabe a história do cobertor curto? Ele vai ficar aí. E aí, aquele seu orçamento por atividade vai ajudar você a defender o seu recurso e o seu tempo. Então, o planejamento bem feito ajuda você a negociar com o seu financiador, especialmente quando é edital ou quando você vai apresentar um projeto. E se você tiver que reduzir o valor do projeto, porque, enfim, você sabe exatamente o que você pode reduzir para você não impactar nos produtos e na entrega do seu projeto, porque é isso que vai promover transformação social. É o produto que você entrega, é a forma como você trabalha. Então, você tem que pensar um pouco como faz isso, tá? Regra número 1, regra de ouro de projeto. Triângulo de projetos tem que ser equilátero. Se eu mexo no custo, eu vou mexer no escopo e no cronograma. Se eu mexo no escopo, eu vou mexer no tempo e no custo, e vice-versa. Beleza? É regra isso, tá? E não tenha medo de falar com o seu financiador, porque se ele tiver um bom técnico, ele tem que saber do triângulo de projetos, de gestão de projetos. Certo, Antônio? Regra básica do PMI. Certíssimo. Bom, gente, outra coisa que nunca ninguém faz, quando a gente terminou o projeto, foi aprovado, a gente fazer uma coisa que chama termo de abertura de projeto. Por quê? Porque é nesse termo de abertura que vale até a pena a gente anexar do nosso contrato com o nosso financiador, a gente põe 3 coisas super importantes nele. Você passa para o próximo, Cris? A gente vai pôr o que é premissa, o que é restrição e o que é requisito. Ninguém faz isso, mas isso é ouro. E eu vou explicar por quê. E põe exatamente também, a gente define como é que a gente vai ser avaliado no final do processo. E quais as situações que a gente tem que ter para que a gente possa implantar o nosso projeto com segurança. Porque muitas vezes eu não conheço a comunidade e o financiador chega para mim e fala assim, é assim, assim, assim. Só que você chega lá e esse assim, assim, assim não é nada disso. E aí o seu orçamento e a sua atividade não cabem no projeto, porque ele disse para você uma coisa que não existe de fato. Então, assim, premissa, eu pus até alguns exemplos aqui na frente.
são os fatores que são relacionados com o escopo do projeto e que eles afetam o planejamento do projeto. E que você assume como se eles existem, eles são verdadeiros. Então, eu vou falar os exemplos aqui na frente. Restrição são coisas que limitam o seu projeto e que vão afetar a execução do projeto. E requisito, ele é uma condição que o financiador, é uma expectativa do financiador e uma expectativa sua sobre o produto que você vai entregar, para você não ter discussão depois que a qualidade do produto que você entregou não corresponde à expectativa do financiador. Então, vamos ver uns exemplos. Eu pus aqui de premissa, mas depois eu pus lá nos outros próximos slides também. Pode passar, Cris. Você vai falar da agricultura familiar aqui, do exemplo? Ah, depois eu volto aqui, eu pus outros aqui, porque eu acho que tem pouca gente de agricultura, mas eu volto por causa da Dayana também, tá, Dayana? Então, eu pus aqui, por exemplo, um projeto de educação infantil no contraturno escolar. A premissa que eu tenho é participação da família. Então, eu descrevo a minha premissa. Eu sei que eu tô lá, eu conheço essa família, eu conheço essas pessoas. Então, para mim, a premissa é que esses alunos eles estão interessados e que em participar, as famílias, né, os pais dos alunos estão interessados em participar. Eles ajudam os alunos, incentivam os alunos a participar do projeto. Eles participam de reuniões. Então, eu sei que existe um interesse grande daquelas famílias. O que isso implica no meu projeto? Implica que eu tenho que ter, isso implica no meu orçamento, ó. Implica que eu tenho que ter um plano de comunicação, porque eu vou colocar workshops, eventos temáticos e tal. Então, meu plano de comunicação tem que incluir boletins semanais, canais de feedback e eventos com esses familiares. E implica também no meu cronograma, porque ele vai ter que ter datas reservadas para esses workshops, dos dias que os pais, por exemplo, vão poder participar e tudo mais. Se esses dias e esses horários que esses pais vão participar, isso implica no custo também, porque eu tenho que pagar hora extra para os meus técnicos, né? Tem adicional, enfim, você tem que pensar um pouco em como que isso impacta. Pois outro exemplo, projeto de educação profissionalizante para jovens. Então, por exemplo, a minha premissa é que todos os jovens tenham acesso à tecnologia de alguma forma, ou um computador ou através do celular. O que isso implica no meu projeto? Implica que eu vou ter uma metodologia de conversar com jovens, por exemplo, sei lá, vou usar microaulas no WhatsApp. Então, assim, as minhas atividades e as minhas competências, né, da minha equipe tem que estar relacionado com esse fator da tecnologia. E aí, eu também não vou incluir no meu orçamento, por exemplo, construir um laboratório de informática, o que vai reduzir o custo do meu projeto. Então, quando você pensa premissa, você também, tudo que você pensa no projeto, você vai olhar para custo e cronograma e escopo. Sempre aquele triângulo de projetos. Deu para entender isso aqui? O que é premissa? Então, vamos falar agora do próximo. O que é restrição? Por exemplo, se eu pego um projeto de atendimento socioemocional para as pessoas com deficiência, eu vou partir de uma restrição de que eu tenho que ter uma equipe com capacitação profissional para atender essas pessoas com esse perfil. Então, quais são as implicações do meu projeto se eu não tiver isso? Eu preciso. Se eu não tiver isso, eu vou precisar investir em treinamentos internos ou contratar profissionais de outras localidades, e isso pode elevar o custo do meu projeto. Então, todas as vezes que eu penso num desafio, eu vou ter sempre uma restrição. E essa restrição, eu preciso olhar como é que eu mitigo ela, né? Dentro do meu projeto. E qual que é o impacto que essa ação de mitigação vai ter no meu projeto. Por exemplo, um projeto de implantação de áreas de sistemas agroflorestais. Agora é para a Dayana.
eu tenho que ter, eu vou ver que a restrição que eu tenho é que a comunidade não tem acesso a mercados e canais de distribuição diversificados, ela só vende para o atravessador. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, ou eu tenho vou comprar um veículo, e aí eu tenho que avaliar se isso vai, do ponto de vista de autonomia daquela comunidade, é viável, porque o veículo é custo para a comunidade, né? Vou ter que pagar IPVA, eu vou ter que pagar motorista, manutenção, blá, blá, blá. Ou eu estruturo uma rede de logística local e levanto o valor de frete, alternativas para que a associação pague para fazer esse transporte. Então, eu sempre preciso levantar as restrições do projeto lá no começo da minha vida do projeto, quando eu comecei a fazer a minha teoria, minha EAP lá do projeto, e eu começo a olhar isso com detalhes para eu fazer um bom orçamento e um bom planejamento. Até aí, tudo bem, gente? Vamos para o próximo, Cris. Já está acabando. Eu fiz 1 hora e já deu 5h30, ó. Bom, eu coloquei também uns exemplos para vocês de bons relatórios de monitoramento que sempre as pessoas têm, os financiadores têm, né? Enquanto o projeto está sendo executado, o que os caras querem saber? Eles querem saber qual é a relação do orçamento previsto versus realizado e quanto de execução do cronograma você fez. Esses 53%, 50% de percentual, isso só é possível ter se você tem um software mesmo de gestão de tempo. Já perguntaram o software de gestão de tempo ali. O Project, ele é bom, muito bom, mas ele é caro. Eu uso uma coisa que chama Smartsheet, que é uma coisa na rede e que tem os Gantt e que tem tudo que eu preciso. Qualquer dia a gente pode bater um papo só sobre esse negócio de cronograma, para vocês entenderem. Então, aqui, por exemplo, era um processo de gestão de 14 projetos, e esses projetos eles tinham orçamento previsto e orçamento realizado. E por que eu preciso ver o percentual do orçamento empenhado, né? No caso aqui é empenhado, e do cronograma previsto e realizado. Por que eu preciso ver isso? Porque assim, ó, gente, você que é gestor de projeto, esses 2 números são ouro para você. Porque se eu tenho um projeto que eu executei 20% de tempo, mas eu empenhei 60% do orçamento, o projeto não chega no fim. E se eu tenho ao contrário, 20% executado, ou 60% executado e 20% empenhado, ou eu orcei muito mal, ou tem muito problema de aquisição. Então, esses 2 percentuais aqui, para quem é coordenador e gestor de projeto, é ouro. Você tem que olhar isso todo dia, ou pelo menos uma vez por mês. Por isso que você tem que ter um monitoramento de atividades de orçamento bem redondinho. Vamos para o próximo, Cris. É só para saber quanto tempo mais você acha que tem? Acho que agora, deixa eu ver. Só tem 2, só tem esses tem 2. É. A outra coisa que eu deixei que é muito legal, que isso é gestão do conhecimento da sua organização, e eu já passei por várias organizações, e eu acho uma judiação, gente. A gente não tem gestão do conhecimento das nossas organizações. Em todas as organizações que eu passei, eu aprendi um absurdo. Eu não escrevi uma linha do que eu aprendi, não deixei nada para ninguém, só eu aprendi sozinha. E a gente aprendeu na dor a fazer. A gente faz sempre no fechamento de cada projeto, a gente faz uma reunião interna de feedback e faz uma com o parceiro também. E a gente toma nota de tudo e deixa registrado, porque da próxima vez que a gente for negociar, já tem todas as anotações ali do que deu certo, do que não deu. É isso aí. Isso é muito importante. Antônio, você quer falar? Eu ia falar outra coisa, Dayana. A gente também faz isso também de registrar lições aprendidas que a gente pode melhorar,
mas acho que a dificuldade é retomar isso, retomar esse documento e, de fato, aplicar o que você aprendeu, porque parece que teve a reunião, registrou a lição aprendida, mas na hora de retroalimentar um próximo, a gente acaba não fazendo. Então, por isso que eu gosto do Smart Sheet, porque eu consigo colocar todas as evidências e todos os documentos na minha planilha de projetos. Aí, quando entra alguém, eu falo assim, vai naquele projeto tal e lê toda a documentação que está lá. E você consegue achar tudo. Gente, tudo isso tem que ter organização. Isso aí é processo interno que a gente precisa implementar. E a gente não faz isso do dia para a noite, beleza, mas a gente tem que ir aos pouquinhos organizando. Pode até documentar o processo de como encontrar isso daí, né? E não ficar também na cabeça de um ou de outro. Porque as pessoas saem das organizações e o que fica é essa gestão do conhecimento, que tem que ter uma boa gestão formalizada. Aí a burocracia não é burocracia, ela é ouro, como fala a Karen. Né? Passa o próximo para mim, por favor. Esse aqui, ó, é o Canvas que a gente usa para registro de lições aprendidas. Porque também a gente pode fazer os documentos e pode fazer de forma simplificada, porque, né, não precisa ser uma coisa tão difícil assim de preencher e de manter. E o último pode ir lá, Cris. Esse é um relatório final. Olha, eu tenho a linha de investimento, eu tenho o nome do projeto, o número de projetos relacionados a essa linha de investimento, a linha de base, com os indicadores do início, a linha de base do fim, a variação percentual de ganhos e perdas de cada um desses processos, as minhas lições aprendidas e como é que eu vou garantir a sustentabilidade do projeto depois que a gente sair da comunidade. Então, isso é importante, tá? A gente não precisa escrever muito. Às vezes a gente faz um relatório que tem 800 páginas. Meu, ninguém lê esse negócio. O que a gente precisa é uma coisa simples, didática, para a gente mostrar para o nosso financiador e para a gente valorizar o nosso esforço. Que vamos combinar que não é pouco, não é mesmo? E eu acho que é isso. Aí no próximo, ó, tem todas as referências desse monte de coisa que eu deixei aqui para vocês. Com todos os links. Cris, só para eu entender, para a gente acessar essas referências, a gente tem acesso a esse material? Vou mandar. Ah, ok, muito obrigada. E vai estar gravado, para vocês também quiserem revisitar. A gente passou um pouquinho do tempo, mas queria agradecer a Karen e a todos, todas, mais uma vez. Pouco tempo para muita coisa para compartilhar, né? Obrigada pela participação e não sei se ainda podem, se tiver alguma dúvida, quiser, tá quente, né? Também não dá para, a gente pode ficar mais uns minutinhos. Quem tiver dúvida, alguma colocação, alguma fala, né? Cara, eu fiquei muito ressoando aqui comigo quando você fala de relatório. Ah, precisamos fazer um relatório sucinto, que seja resumo dos principais resultados. Mas aí eu fico muito incomodado quando a gente vê discursos do tipo, porque vai ter uma auditoria, então precisa ter a evidência, precisa ter o documento, não sei o quê, não sei o quê. Então, o relatório, de fato, vai ter 800 páginas, porque em nome da governança, em nome da auditoria, a gente acaba tendo um trabalho que poderia ser resolvido num slide. Então, essa é a minha briga assim, diária em relação ao relatório. Mas, Antônio, são duas coisas. A auditoria na sua organização, ela vai olhar os processos na sua organização, e aí você tem que mostrar as evidências. Aquele relatório que eu apresentei é um relatório para o seu financiador, de final de processo. Muitas vezes, seu financiador vai pedir para você apresentar tudo que você pagou, aquela coisa de atividades e tal, né? Lista de presença, foto, blá, blá.
Isso você pode fazer, mas tem financiadores, e cada dia mais, eles vão querer essas coisas, mas eles começam a perguntar dos resultados. E aí, a gente precisa sintetizar. Então, você pode fazer um relatório executivo, que talvez ele nem vai pedir para você, que é um relatório simples, mas que ele vai se surpreender. Porque a maior parte fica só na execução e na aplicação do recurso. Aí depende do financiador, né? Porque tem financiador que pede a vírgula, né? Tem outros que querem resultado, outros querem um resultado mais um monte de vírgulas. E aí a gente sofre para tentar encerrar o projeto. Enfim, coisas da vida. A Bianca. Ainda nesse assunto do relatório, eu concordo um pouco com o Antônio, porque eu participei da prestação, fiz, né, uma coordenação de um projeto do FEIDRO e fiz a prestação de contas. E o pessoal da FABAT, ele é muito criterioso, ele quer ponto e vírgula, senão ele dá comunique-se e tem grande probabilidade de não aceitar a prestação de contas. Agora, tem outros que são mais tranquilos. Eu acho, assim, que dentro do que você falou, Karen, o que eu vejo é mais ou menos do processo quando você faz um EIA-RIMA. Então, você tem o EIA, que é um relatório gigantesco, que dependendo do empreendimento tem mais de 1.000 páginas, e você tem o RIMA, que é um relatório mais sintético. Então, eu acho que dentro das organizações dá para se fazer, porque Gente, eu querendo vou ou não, precisar sair, tá? Tchau, Clélia. Tchau, Clélia. Obrigado, viu? Dentro das organizações, se você tiver alguma auditoria, você já tem um relatório completo pronto, mais detalhado, né, com os pontos e vírgulas necessários. E o de apresentação, que é aquele mais sintético, que é o objetivo, né, de mostrar os resultados. Então, eu acho que se dentro dos processos de gestão desses projetos, né, desses programas, adotarem isso, eu acho que facilita também, porque sempre tem aquela assim, vai vir uma auditoria, e aí para não pegar também de surpresa, você já tem o documento pronto ali para apresentar o relatório completo. Eu acho que eles estão falando em prestação de contas, e aí entra toda aquela parte financeira, evidências e tudo mais. O que você trouxe é um relatório de resultado do projeto, o impacto ou resultado social, né? Uma coisa não elimina a outra. Só que, gente, eu faço isso porque eu gosto de provocar. Porque eu acho que os financiadores precisam começar a entender o que a gente entrega de fato. E a gente não entrega um monte de oficina com um monte de nota fiscal. A gente entrega muito mais que isso. Então, eu dou de presente para o cara um relatório executivo com isso que eu te mostrei. Sabe? Por exemplo, esse relatório que eu mostrei aqui, eu entreguei para o BNDES. Foram 48 projetos que a gente coordenou. E eu faço questão, de apresentar, quando eu tenho oportunidade. Porque a gente também precisa trabalhar um pouco do nosso lado para mudar a cultura do financiador. Eu já trabalhei com o FEIDRO também, é horroroso a prestação de contas deles. Eles são chatos. Acho que foi uma das piores que eu trabalhei na vida. E aquela FNMA, que é outra, Nossa Senhora, né? Mas é isso, Alessandra. Olá, pessoal. Eu sou aqui do Rio, do Instituto Pode Crer, e a gente trabalha aqui apoiando instituições parceiras que fazem o projeto na ponta, né? E acaba que a gente fica um pouco no meio do caminho entre... somos, sim, um pouco de patrocinador, mas estamos ali junto com a instituição tentando extrair o melhor deles. E acabamos que trabalhamos com desenvolvimento institucional. A gente está focando mais nessa parte meio. E por isso, sim, queria agradecer, porque é muito rico tudo que eu ouvi aqui, fiquei encantada. E queria dizer sobre o relatório final que eu fiquei encantada com ser tão sucinto e tão rápido de se entender
né? Um ano inteiro ali resumido numa página, achei assim, simplesmente incrível. E concordo, sim, que vejo muita prestação de contas. Então, prestação de contas, sim, tem que ser detalhada, não tem jeito, né? E aí, junto com isso, tem os números de impacto, são super importantes, mas você chegar no final do ano e ter uma folha, olhar e falar, uau, olha o que isso aqui aconteceu, é incrível. É a opinião aqui minha. Obrigada, Alessandra. Fico contente que você tenha essa visão de olhar também resultado, né? Porque às vezes a gente fica muito também, os patrocinadores normalmente para as organizações, eles têm muito essa coisa. Claro, prestação de conta a gente tem que fazer, porque não é só bom para o financiador, é bom para a gente mesmo, né? Porque a gente tem, enfim, a gente tem que também, tem contabilidade, tem contador, tem legislação, tem tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa ir dando, sabe, essa empurradinha assim, delicadamente, porque nem todo mundo é que nem a Alessandra. Não, é que acaba que a gente vai acompanhando, as nossas instituições que a gente apoia são pequenas, né, ainda bastante desorganizadas, sim, mas que fazem um trabalho lindo de muitos anos, tipo 20 anos, 17 anos, que estão ali na ponta, só né, fazendo aquele trabalho ali. Então, o que a gente tenta é estruturar essas instituições para que elas possam ir para o mercado para conseguir grandes patrocinadores, porque o produto final é muito bom. E a gente acompanha. Então, a prestação de contas, ela vem vindo os resultados durante o ano, né? Mês a mês a gente está ali vendo. Agora, a gente chegar no final e ter um relatório de uma página, para mim, assim, eu nunca tinha visto isso. Assim, com certeza é uma coisa que a gente vai querer aplicar, porque é muito incrível. Ai, que legal. A gente tem conversado bastante, eu e a Karen, antes delas falarem, para aplicar muito do conhecimento que a Karen está trazendo dentro da plataforma, para o investidor que vai entrar, começar a olhar os projetos de uma outra forma, e a prestação de contas do impacto, né? Vamos ver se a gente consegue, que nem tudo é sempre igual, né? A Karen tem muito conhecimento que a gente está trabalhando. Diga, Dayana, depois é o Antônio, que vocês já estão com a mãozinha levantada aí. Não, Karen, só queria agradecer, acho que foi muito rico, né? Sempre é muito bom a gente entrar mais a fundo no universo. A gente está tão na correria, assim, do dia a dia, que tu não para pensar na prática, né? De verdade, assim. Então, obrigada por esse momento. E aqui a gente faz relatório, né? Mas os nossos relatórios são imensos de prestação de contas para cada parceiro. Então, a gente coloca foto, depoimento, parte mais quantitativa, parte qualitativa, a gente coloca muita informação. E às vezes a gente se pergunta exatamente isso: será que o pessoal vê, né? Será que eles estão vendo? Será que isso aqui está sendo suficiente? Porque às vezes tu bota um monte de informação e a pessoa nem usa aquilo ali, né? Então, às vezes, uma folha só seria o ideal mesmo. Então, de repente, se tu puder compartilhar com a gente, assim, mais dicas de como fazer um relatório mais sucinto, assim, algumas dicas, acho que seria super produtivo para a gente tentar implementar, né, no nosso dia a dia de projetos, assim. Então, obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Diga, Antônio. Eu queria falar sobre, mesmo nessa toada de relatório, de final de projeto, eu tenho passado muito pelo outro lado, que é no nível de proposta, que é a mesma coisa. E eu tenho assumido uma postura mais de provocador, de falar, para que você quer tanta informação numa proposta? Para que você quer meio de verificação de um indicador? Você quer cronograma de ações, você não quer um cronograma macro, é um cronograma. E aí a pessoa lá no edital vai receber 150 propostas e é impossível a pessoa olhar tudo que é pedido em formulário de proposta. Então, eu tenho feito muito essa provocação de dar feedback para os financiadores, para quem emite editais, para dizer, para que você quer saber isso? Eu tenho informação, mas para que você quer? Vai ser fundamental para a avaliação da proposta, então eu faço questão de dar feedback sobre o que se pede no nível de proposta. E aí eu acho que também a gente deveria, vamos dizer, educar, né, até grandes empresas, inclusive, que têm feito editais, que têm um nível de detalhe no nível de proposta que assim, é inacreditável.
Enfim, eu estou aqui meio que desabafando aqui, porque eu passo por isso toda semana, então eu faço questão de dar feedback para financiador. Mas obrigado pelo seu trabalho e sempre bom te ouvir. Eu também gostei, gente, de verdade, do bate-bola. Eu sei que é 1h30, é muito curto. Eu só peguei alguns pontos, pincei, assim, que eu acho que eu achei que ia ajudar, né? Porque eu participo de banca de avaliação de projeto, de financiador de edital, faço projeto, gerencio o projeto, então eu passo por várias dores também que todo mundo aqui passa. Aí eu tentei ver aquilo que mais me incomodava, sabe? E que às vezes eu sinto falta e que poderia facilitar a vida das pessoas, que nem o termo de abertura de projeto. É um papel, são 2 páginas e tira um monte de problema da frente, sabe? E no futuro também. Bianca, chegou goiaba, tá uma delícia. Vem repartir essa goiaba com a gente, viu? Desculpa. Eu ia falar, aí minha filha entrou aqui no escritório, aí eu falei, desculpa, gente, eu ia falar. Cara, eu vou aproveitar para dizer que não só a sua fala foi muito importante, apesar de eu não conseguir deixar a câmera muito ligada, porque eu estou justamente assim, fechando com alguns patrocinadores essa semana, mas assim, não conhecia algumas teorias, achei incrível o trabalho que vocês estão fazendo, realmente assim, é engrandecedor demais, assim, nos tira da caixinha, que a gente às vezes se enfia numa caixinha, né? O patrocinador também coloca a gente nisso, e vocês nos trazem de volta a um ar que é muito legal. Parabéns, adorei sua estante de livros por trás, achei incrível. Fiquei me imaginando assim que nesse caminho que eu falo que eu e a Cris vamos envelhecer no terceiro setor, fazendo o que muitos aqui estão fazendo, inclusive parabéns a todos, porque é a revolução que o mundo precisa, é isso. Obrigada, parabéns aí por tanto conhecimento compartilhado. E que bom que a gente tem essa goiaba vou ponte entre mandar aqui nós, do né? Ceará. E que bom que a gente tem essa ponte entre nós aqui, né? Não vamos perder. Com Acho que certeza. a gente aprender um com o outro, né? Com certeza. É Vou isso mandar aí. goiaba para todo mundo. Eu acho Muito que é bom. isso. Obrigada, pessoal, pela fala Abraço, de pessoal. todos. Obrigada. Abraço. Bom final de semana. Obrigada, Obrigada. igualmente, até a Tchau, próxima. gente. Tchau, gente. Parabéns. Obrigada. Obrigadão. Boa semana. Tchau.